Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um estudo, a mais uma exposição da Palavra de Deus. Sejam bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana da Coama. Hoje nós iniciaremos uma série de exposições nos 3 primeiros capítulos do livro de Apocalipse. Temos aí como tema geral dessas exposições Cartas à Noiva, a revelação do noivo para a sua amada igreja. Ok? Nós entenderemos bem esse tema a partir de nossas exposições, tá ok? Então eu convido vocês a abrirem as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Nós leremos hoje do versículo 1 ao 8. Apocalipse, capítulo 1, nós leremos do versículo 1 ao 8. Era meu propósito abordar todo o primeiro capítulo, mas ficará melhor se fizermos desta maneira. Vamos dividir essa exposição em 2 partes. Então, primeira parte, Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 ao 8. Antes de fazermos a leitura, vamos orar ao Senhor? Oremos. Bom e gracioso Deus, obrigado, Pai, pelo Teu amor, por Tua bondade. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos pensar, ó Deus, meditar e ouvirmos a Tua palavra exposta. Que o Senhor nos dê o privilégio de, segundo a Tua graça, podermos retornar ao culto público e ouvirmos a pregação da palavra. Mas enquanto estamos privados da pregação, suplicamos que o Senhor nutra as nossas almas através das ponderações e exposições que estão sendo feitas a partir da Tua palavra. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Apocalipse 1, versículo de 1 a 8. Diz assim o texto sagrado: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Queridos, uma vez que já oramos, adentremos então a exposição do texto sagrado. Você já recebeu ou enviou alguma carta, especialmente uma carta de amor? Talvez eu esteja sendo um pouco retrógrado ou obsoleto, né? Talvez tenhamos passado do período de enviar cartas. Mas quem viveu nessa época sabe da emoção única de receber uma carta de amor, de enviar uma carta de amor. Quem recebeu uma carta sabe exatamente como é a sua estrutura. Uma carta tem a sua introdução, tem a saudação, tem a saudação final também. E é interessante porque quem recebeu cartas, e especialmente aqueles que recebiam ou enviavam cartas em período de guerra, muitas vezes estando na batalha, certamente quando alguém estava na batalha que recebia uma carta de seu amor,
ficaria muito mais motivado e estimulado a batalhar, né? Se emocionaria e ganharia mais vigor para vencer a guerra. Da mesma sorte, aqueles que recebiam cartas ou recebiam cartas de quem estava na batalha, sabendo que o guerreiro que estava lá, que o amado de sua alma que estava lá naquela batalha ainda estava vivo enquanto batalhava. Isso enchia de tal maneira o coração de afeições, de gratidão, de alegria, daqueles que recebiam cartas assim, ok? De fato, enviar e receber cartas fazia parte aí de um passado bem glorioso, né? Bem glorioso. Hoje vivemos em um mundo bem imediatista, onde é fácil eu mandar um zap para alguém, escrever uma mensagem, que acaba se tornando algo corriqueiro, rotineiro, mas no período das cartas não. Então receber e enviar cartas era uma prática bastante interessante e muitas vezes emocionante. Okay? A igreja de Cristo ela é uma igreja sofredora, peregrina. E no contexto em que o livro de Apocalipse foi escrito, essa igreja ela ansiava mais do que nunca receber as orientações daquele que é o seu noivo, daquele que está em uma aliança que será definitivamente na consumação celebrada em um grande triunfante casamento. Essa igreja tinha um entendimento, a igreja de Cristo, de que pertencia a Cristo, de que era amada dele e que ele era o seu amado. E que ele é o Deus Todo-Poderoso, sim. Contudo, essa verdade parecia meio que se desvanecer diante da realidade vivida por aquela igreja. Realidade de grandes perseguições, de grande opressão, perseguições de todos os lados, do Império Romano, dos judeus e de toda sorte de inimigos de Deus. Muitos cristãos estavam morrendo, outros estavam passando necessidade, outros em uma situação terrível de escassez, de pobreza, alguns perdendo parentes, irmãos, amigos, por causa da fé. Nesse cenário, a igreja então se pergunta: onde está o meu Senhor? Onde está o amado da nossa alma? Será que estamos sós mesmo? Será que fomos abandonados? Será que fomos destinados absolutamente para o caos, para o sofrimento e para a angústia? Sem dúvidas alguma, nesse período, a Igreja de Cristo ela necessitava de orientações sobre a realidade nova que ela estava vivendo. E é exatamente nesse contexto que o Senhor Jesus Cristo então envia cartas à sua igreja. Assim como um noivo apaixonado, como um noivo que ama a sua amada, ele envia cartas para ela. E nessas cartas nós temos orientações sobre o seu plano. Nessa carta temos orientações acerca do seu plano redentivo, resgatador. É uma carta de amor, é uma carta tranquilizadora. E ela é uma carta descritiva acerca do plano e do caráter desse noivo, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, enquanto essa igreja está no calor da batalha, enquanto essa igreja está no calor do sofrimento, da angústia, da peregrinação, enquanto essa igreja está peregrinando como alguém caminhando debaixo do forte sol do meio-dia, o Senhor envia uma carta para essa igreja, envia cartas a essa igreja. Ele então mostra o seu plano de amor. Ele mostra e dá as razões e os fundamentos
sobre os quais aquela igreja, a sua noiva, deveria descansar e deveria repousar. De maneira tal que o Apocalipse é essa carta de amor de Cristo para a sua igreja. Não apenas para a igreja naquele período, mas para toda a igreja dele. Tá bom, queridos? Dito isso, vamos entender um pouco do que está acontecendo aqui. Vamos a uma contextualização. João recebe essa visão, recebe essa revelação em um período de grande tribulação à semelhança de seus irmãos. Se vocês lerem o versículo 9 do capítulo 1, vocês então perceberão que ele estava exilado, né? Ele estava em exílio na ilha chamada Patmos, né? E João disse que é companheiro da igreja na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Então o que João está nos dizendo é que tanto ele estava vivendo debaixo de tribulação, quanto a igreja estava também vivendo debaixo da tribulação. Então esse é o contexto. Aqui a igreja é uma igreja perseguida, ela é uma igreja peregrina, ela é uma igreja militante. E que nós veremos que, apesar de tudo isso, ela também é uma igreja triunfante da perspectiva daquele que cuida e que ampara a sua igreja. Tá bom? Algumas passagens deixam claro essa verdade, né? Deixa essa verdade bem clara, bem evidenciada. Os capítulos de 2 a 3, onde vemos as cartas sendo dirigidas a igrejas específicas com vários problemas. Capítulo 6, do 9 a 11, também encontramos isso, no versículo 12, no versículo 19 a 20. Uma igreja debaixo de caos, de sofrimento, enfrentando fome, enfrentando opressão econômica, enfrentando vários tipos de tribulação. Então, esse é o contexto do livro de Apocalipse. É um contexto de tribulação. Sobre a data, nós não vamos nos deter muito, pois há muito debate nisso. Alguns que advogam uma data mais recente, no ano 96 a 97. Há outros que preferem uma data mais antiga, né? Pois nessa data mais antiga, possivelmente ela tenha ocorrido debaixo do governo de Nero, né? É interessante essa data porque Tertuliano, do século II, ele coloca o banimento de João em conjunção com os martírios de Pedro e Paulo, nos anos de 67 a 68. Né? E há uma versão síria da Bíblia, né, datada do século VI, que apresenta João como o autor em Patmos, né, do livro de Apocalipse, quando enviado por Nero. Além do mais, parece que essa data mais antiga está em harmonia com o propósito e conteúdo do livro, mas isso não é tão importante. Todavia, se pegarmos essa data mais antiga, do ano 66, 67, por aí assim, então isso vai coincidir com o governo de Nero. Nero morre aproximadamente no ano 68, então o Apocalipse deve ter sido escrito no ano 64 a 67. Ok? Isso significa então que a igreja estava debaixo de forte tribulação, de forte oposição. Então, para entendermos Apocalipse, é importante entender que o seu gênero ele emprega muitos símbolos. E por isso uma interpretação literal deve respeitar também esse gênero. O livro de Apocalipse ele é simbólico. Então, ter uma interpretação literal é literalmente entender que esse livro é simbólico e que esses símbolos é que devem ser entendidos. Nós não podemos ler Apocalipse de maneira literalista seca, como se não houvesse símbolos e figuras de linguagem nesse livro. Afinal de contas, essa leitura vai nos levar a posições extremamente complicadas, e é geralmente isso que complica ao estudarmos Apocalipse. Ok? Apocalipse, também ele não... Uma das chaves interpretativas de Apocalipse não é o futurismo que a gente encontra muito em voga nos dias de hoje, que olha para Apocalipse sempre como um livro para se cumprir no futuro, como um livro que sempre trata acerca do futuro, quando na realidade o livro de Apocalipse não trata apenas do futuro.
O livro de Apocalipse tratava de coisas que já tinham ocorrido, de coisas que estavam ocorrendo, e sim de coisas que iriam ocorrer. Perceba que o texto diz que a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E também é interessante essa linguagem de Apocalipse, porque se nós abrirmos lá no capítulo 22 de Apocalipse, no versículo 6, nós leremos: Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então o livro também trata de coisas que estavam prestes a acontecer. Essa é uma certeza que também nós temos acerca do livro de Apocalipse. No capítulo 1 ainda, versículo 19, nós lemos, Apocalipse 1, versículo 19: Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Então fica evidente que o livro de Apocalipse não era para tratar apenas de coisas que aconteceriam futuramente. Sim, há pontos em Apocalipse que estão focados no futuro. Entretanto, o livro de Apocalipse tratava também da realidade da igreja. Esse livro ele foi enviado para consolar uma igreja sofredora. Ele não foi um livro enviado para complicar as coisas, mas para facilitar o entendimento daquela igreja que estava debaixo de forte tribulação. Dito isso, hoje nós nos deteremos nas partes bem mais introdutórias do livro de Apocalipse, tá bom? Então, a primeira coisa então que abordaremos já dentro do nosso texto é a introdução do livro de Apocalipse, né? A introdução dessa carta. E aí veremos alguns elementos importantes aqui nessa introdução. Então veja, versículo de 1 a 3 nos mostra que essa é uma revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, tá bom? Então nessa introdução nós temos o que toda carta tem. Nós temos o remetente aqui descrito. E quem é o remetente nesses primeiros versículos? Então o remetente de maneira bem mais particular é o Senhor Jesus Cristo, mas é a própria Trindade que está envolvida na outorga desta revelação, para dar essa revelação, tá bom? Então a Trindade ela está envolvida na transmissão de Apocalipse. Então é o Pai que fornece a revelação. O texto diz que é a revelação de Jesus que Deus lhe deu. O Filho é o que recebe e transmite essa revelação, né? A revelação de Jesus Cristo. E é daqui que vem a palavra Apocalipse. Apocalipse está aqui já no primeiro versículo, é a primeira palavra. Então, Apocalipse foi traduzido aqui como revelação de Jesus. A expressão revelação de Jesus Cristo mostra duas coisas: que Cristo é tanto o autor da revelação, por isso é dele, é ele que está dando. Então, isto é, ele é o agente, ele é aquele que fornece a revelação, quanto Cristo é o objeto da revelação, pois é isso também que significa dizer que é a revelação dele, isto é, a revelação sobre ele. E algo que ainda pode ser inferido do fato de que o texto, no versículo 2, usa a expressão ao testemunho de Jesus Cristo. Então Cristo é tanto o sujeito dessa revelação, quanto ele é o objeto. Ele é tanto aquele que revela, quanto ele é aquele que é revelado no livro de Apocalipse. Ademais, o Espírito Santo também é quem entrega isso, né? No versículo 4, isso fica mais evidente. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Tá bom? Uma coisa que nós geralmente veremos e vemos em livro de Apocalipse são alguns números que são simbólicos, apontam para uma verdade. Um desses números é o número 7, que é tido como o número aqui da perfeição, da completude.
Então, os 7 Espíritos de Deus nada mais é do que o Espírito perfeito de Deus. É uma alusão ao Espírito Santo. Ademais, no final de cada uma das cartas enviadas à Ásia Menor, nos capítulos 2 e 3, nós lemos sempre a exortação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quem é o autor de Apocalipse? É a Trindade Santíssima. É o Pai que dá essa revelação, é Cristo que transmite essa revelação e ele mesmo é o objeto dela, ele é tanto o sujeito quanto o objeto, e é o Espírito Santo aquele que aplica esta revelação na igreja, tá bom? Então, o remetente, de uma maneira geral, é a Trindade Santíssima, de um modo mais particular, é a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que nós precisamos entender sempre que nós vemos uma carta é que uma carta ela tem um propósito. Então, qual é o propósito do livro de Apocalipse? Qual é o propósito dessa revelação? Isso é interessante porque geralmente as pessoas olham para Apocalipse, como eu disse no início, como um livro extremamente enigmático, cheio de obstáculos que dificulta imaginar ou chegar a uma conclusão acerca de sua revelação, acerca de seu conteúdo. Isso não é verdadeiro. Há coisas difíceis de interpretar, é bem verdade. Mas o livro de Apocalipse ele foi dado para ser entendido e não para ser enigmático. E a gente deduz isso claramente do que nos é dito aqui ainda nos primeiros versículos. Veja algumas linguagens que deixam claros que deixam evidente que esse livro ele não foi escrito para ser enigmático, mas para ser conhecido. A primeira coisa é dita, revelação de Jesus Cristo. É o que significa a palavra Apocalipse, como vimos. Literalmente, revelação refere-se a uma ação que descobre, que descortina algo, né? Então é como se algo tivesse oculto e revelar é você tirar aquilo que oculta esse algo, tornando esta coisa totalmente visível, evidente. Então a revelação do Senhor Jesus Cristo refere-se aqui ao que o próprio Cristo, o que a Trindade Santíssima está mostrando, está exibindo ao mundo acerca de seu plano, acerca de sua obra e acerca de sua pessoa. Então, veja, esse livro é chamado de revelação, por isso ele deve ser entendido não como um livro para ocultar algo, mas para revelar. E alguns até preferem traduzir já logo esse termo, né? As Bíblias em inglês geralmente usam o termo revelação para se referir a esse livro. O que facilita, porque quando nós pensamos na expressão Apocalipse, geralmente imaginamos algo turvo, algo cheio de bloqueios para o entendimento, algo que está intimamente vinculado a um futuro caótico desconhecido. O que não é verdade, tá bom? Por isso é chamado de revelação. Também é dito que a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Veja o verbo mostrar aqui. Chama atenção para algo que está sendo exibido, algo que literalmente deve ser visto, deve ser ensinado e explicado de maneira extremamente clara. Ok? É isso que significa revelação aqui. Então, essa revelação foi dada para ser mostrada. Deus lhe mostrou. Outra palavra que também deixa evidente esse aspecto revelatório, né, do livro de Apocalipse é o que está no versículo 2, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Aqui o verbo atestar é literalmente testemunhar, uma declaração humana de fatos que foram verificados, baseados em um conhecimento ou numa experiência que se teve de primeira mão. Literalmente testemunhar aqui é declarar, é confirmar, mais uma vez evidenciando esse caráter revelacional
e não enigmático do livro de Apocalipse. Então, outra expressão que é usada aí é o termo notificar. Diz que, no versículo ainda 1, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então veja, revelação foi dada para mostrar, notificar e atestar. O livro de Apocalipse não é um livro para encobrir fatos, mas para demonstrar fatos, para revelar. Ok? Então esse é o propósito do livro de Apocalipse. Revelar o plano de Deus para a salvação de sua igreja. Dito isso, uma carta ela também tem um conteúdo. Qual é o conteúdo dessa carta? Isso ainda é dado aqui no início. O conteúdo da carta, como nós já vimos, é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Né? Ou chamar também de atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então, Cristo é o conteúdo dessa carta, o seu plano e a sua obra. Outra coisa que nós esperamos numa carta é que ela deve haver um destinatário. Para quem essa carta é enviada, né? Então, essa carta aqui tem alguns públicos primários. Então, veja, o Senhor Jesus Cristo revela ela aos seus servos, enviando por intermédio de um anjo, notificando a João que dará aos anjos da igreja. Então, quem é o primeiro destinatário aí? É João. Mas você tem um emissário aí nesse meio do caminho. O Senhor Jesus Cristo revela por meio de seu anjo. Em outros momentos é o próprio Cristo notificando a João. Então, João é um público aqui, digamos assim, é o destinatário primário. Depois, o texto diz que não apenas a João, é usada a expressão aos seus servos. Até mesmo antes de João, é usada a expressão ainda no versículo 1, que tudo isso foi revelado para mostrar aos seus servos. Então, o foco é alguém além de João, mas aos servos do Senhor. Que quando chegamos no versículo 4, entendemos que o público primário eram as 7 igrejas da Ásia Menor. Acerca dessas igrejas, nós estudaremos no capítulo 2 a mensagem acerca de cada uma dessas igrejas, para cada uma dessas igrejas. Então, o público é João, aquelas 7 igrejas e todo mundo, pois o livro de Apocalipse foi escrito para o nosso benefício. Isso, irmãos, é importante para o nosso entendimento, porque, veja, esse livro foi escrito para revelar e não para ocultar, e foi escrito para o povo de Deus. E de uma maneira mais particular, para citar aqui Kenneth Gentry, a preocupação de Deus com quem sofre pela fé no século I é o tema principal e constante em todo o Apocalipse. O público é, em primeiro lugar, esse povo, mas também esse livro é para todo o povo de Deus. Outro fato interessante acerca dos destinatários é que João diz no versículo 3: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então esse público é também chamado de bem-aventurados porque ouve a palavra da profecia. Então é um público bem específico. É interessante porque o livro de Apocalipse tem pelo menos 7 bem-aventuranças. No versículo 3 aqui temos bem-aventurado aquele que lê em voz alta e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia. Eu vou já explicar isso mais à frente. No capítulo 14, versículo 13, são bem-aventurados que morrem no Senhor. Em Apocalipse 16, versículo 15, são bem-aventurados que vigiam. Apocalipse 19, 9, são bem-aventurados que são chamados. Do Apocalipse 20, versículo 6, bem-aventurado é aquele que tem parte, né, no reino de Deus. No 22, Apocalipse 22, versículo 7, bem-aventurado é aquele que guarda as palavras dessa profecia. E o capítulo 22, versículo 14, bem-aventurados que lavam as suas vestiduras, né, no sangue do Cordeiro. Então, bem-aventurados aqui, a expressão bem-aventurados
refere-se claramente ao povo de Deus, aos eleitos, aos verdadeiros crentes. E esse é o público. Logo, o livro de Apocalipse também é dirigido para nós. É para o nosso benefício. Tá bom? De um modo particular, o versículo 3 diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem. Infelizmente, a tradução aqui ela não foi muito boa, porque está no singular a primeira parte. É literalmente assim: bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem. Há uma distinção clara entre aquele que lê publicamente a palavra e os que ouvem. A palavra grega aqui para ler é inclusive ler publicamente. É a mesma palavra que está lá em 1 Timóteo 4,13, e lá tem uma notazinha de rodapé que mostra isso. Em Lucas 4,16, Atos 13,15, refere-se a uma leitura litúrgica, pública da palavra de Deus. Então aqui mostrando que o livro de Apocalipse ele foi dado para o uso público, para o uso cultico, para ser lido para a igreja de Deus, de um modo bem geral. E está no singular, porque bem-aventurado é aquele que lê. Quando a gente vai para o capítulo 2 e 3 de Apocalipse, quem é que lê essas cartas para a igreja? Quem é que lê o Apocalipse para a igreja? É o anjo da igreja, que em momento oportuno veremos que é o pastor daquela igreja que está lá lendo esta carta. Então, isso também está em harmonia com o que o nosso Catecismo Maior, na pergunta 156, vai mostrar, né? A palavra de Deus deve ser lida por todos, né, publicamente. E aí a resposta do Catecismo é, embora, na pergunta 156, né? Embora não seja permitido a todos lerem a palavra publicamente à congregação, contudo os homens de todas as condições têm a obrigação de lê-la em particular para si mesmo e com suas famílias. E para este fim as Santas Escrituras devem ser traduzidas das línguas originais para as línguas vulgares. Ok? Embora não seja permitido a todos lerem a palavra publicamente, o que a Assembleia de Westminster está falando aí? O que que relação tem isso com Apocalipse aqui 1, versículo 3, né? A leitura da palavra está muito conectada no culto público com a pregação da palavra. E aí o foco que eu quero chamar a sua atenção aqui é que o livro de Apocalipse ele foi dado para o uso público, cultico, para se pegar esse livro, explicar à igreja, expor à igreja, pregar para a igreja. E assim a igreja ser então edificada e consolada. Ok? Dito isso, irmãos, já vimos aqui essa primeira parte do livro de Apocalipse, a sua introdução, né? Vimos o remetente, o propósito da carta, o conteúdo da carta, que é o próprio Cristo e a palavra de Deus, o destinatário, que em primeiro lugar é João, depois as 7 igrejas da Ásia Menor e a todo o povo de Deus. Mas outra coisa que também se tem numa carta é uma saudação. E é isso que a gente vê do versículo 4 ao versículo 6. A saudação do remetente, daquele que está enviando a carta. E o que é interessante é que, como já vimos, a igreja que recebe primariamente essa carta é uma igreja extremamente atribulada, perseguida, uma igreja cheia de mártires, uma igreja que tem sangue derramado, uma igreja sofredora. E nesse contexto, essa revelação, ela é uma revelação que traz esperança. Essa é a primeira característica da revelação, da saudação dada aqui por Cristo, pelo noivo, à sua igreja. E perceba, o versículo 4 ao versículo 6, nós temos uma revelação bem interessante acerca dessa saudação. Ela é uma saudação cheia de esperança. Veja, já vimos aqui que o Senhor se dirige a essas 7 igrejas. Já vimos o significado de 7 aplicado ao Espírito Santo. Então, embora 7 igrejas sejam selecionadas aqui, essas 7 igrejas representam a igreja total de Cristo espalhada pela terra. Então, o número 7 traz essa ideia de completude. E lembrando bem lá os dias da criação. 6 dias e no 7º o Senhor descansou, mostrando então a sua obra completa. E nessa saudação, a primeira coisa então agora é a saudação de João a essas igrejas. Ele recebe a revelação de Cristo
e agora ele sauda essas igrejas. E nessa revelação, João mostra que ele, nessa saudação, João mostra que ele saúda a igreja não com base na sua própria autoridade, mas na autoridade de Cristo, ele vem da parte de Cristo. Então essa saudação de João é a saudação do próprio Senhor. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Então, o primeiro enunciado nessa saudação que nós encontramos é uma alusão à doutrina da justificação, resumidas, representadas na palavra graça e paz. Graça diz respeito aos méritos, né, daquele que é a fonte de graça sobre as nossas vidas. E paz se refere ao estado daqueles que são agraciados. Se lembra? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí Romanos 5,1 diz que justificados, pois, pela fé, tendes paz com Deus. Então, quando eu recebo a graça e a fé de crer em Cristo, de ser perdoado em Cristo, o que é que eu recebo concomitantemente? Paz. Paz com Deus. E é isso que João escreve àquela igreja atribulada, lembrando a ela que apesar de todas as circunstâncias, ela é uma igreja que está debaixo da paz e da graça de Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, apesar das situações que nós estamos vivendo, nós não podemos esquecer que o que define a nossa vida não são essas tragédias, essas aflições. O que define a nossa vida é a graça e a paz que temos com Deus por intermédio de Cristo Jesus. Outra coisa interessante nessa saudação é que ela é uma saudação trinitária. Veja, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos, e no versículo 5, da parte de Jesus Cristo. Então, aquele que era, que é, que há de vir, uma alusão ao Pai, lembrando o Êxodo 3,14, os 7 Espíritos, Espírito Santo, e a Jesus Cristo, a fiel testemunha, a terceira pessoa da divindade, né? Da Trindade. É interessante que o Espírito Santo aqui ele vem em segundo lugar. A ordem geralmente trinitária é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não é sem motivo que o Espírito é colocado aqui em segundo lugar, invertendo a ordem com o Filho. Pois é papel do Espírito Santo preparar, né, o caminho para a manifestação de Cristo, especialmente aqui do seu juízo. Tá bom? Dito isso, queridos irmãos, ainda é importante salientar que o Senhor Jesus Cristo, ele é como já vimos, o remetente, o autor desta carta e o próprio conteúdo. Mas agora, a partir do versículo 5 em diante, nós passamos a ver algumas descrições acerca de Cristo. Então, essas descrições aqui elas não são ainda completas. Semana que vem nós nos concentraremos na descrição gloriosa de Cristo, mas alguns pontos nessa saudação que é importante. Porque quando Cristo ele manda essa carta, assim como ele envia as 7 cartas à Ásia Menor, na saudação ele já traz informação suficiente para a igreja descansar no Senhor, para a igreja ter prazer e ter contentamento. E não é diferente aqui. Veja como é que Cristo é demonstrado no versículo 5. Ele é demonstrado como a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, a primeira coisa que se é demonstrada acerca de Cristo nessa saudação é o seu tríplice ofício. Ele é apresentado aqui como profeta, como sacerdote e como rei. Veja, ele é chamado aqui de a fiel testemunha. Então, testemunha literalmente aqui o verbo aqui para o substantivo para testemunha, marte, é também uma das palavras usadas muito no Novo Testamento para no modo verbal, né, melhor dizendo, na sua forma verbal, para se referir ao anúncio do Evangelho, a testemunhar do Evangelho, testemunhar de Cristo. Então, é isso que significa testemunha,
que é a palavra Marte, né? Não é à toa que muitos cristãos vão ser chamados de mártires, porque eles morrem testemunhando acerca de sua fé. Mas Marte não é simplesmente alguém que morre por uma causa. Marte é aquele que testemunha uma causa, mesmo que isso o leve à morte. E aqui Cristo é chamado o fiel Marte. Isso já mostra a conexão dele com todos aqueles que foram martirizados, mas isso também aponta para o fato de que o testemunho é dele, como nós já vimos no versículo 2. A revelação é dele, ele é o profeta. Você lembra de Hebreus 1, versículo 1? Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou por meio de Cristo, do seu Filho. Então, ao descrevê-lo como a fiel testemunha, se aponta para o seu ofício profético, de testemunhar, de revelar. Também é dito que ele é o primogênito dos mortos. Isso aponta para o seu ofício sacerdotal. Cristo é tanto o cordeiro, tanto aquele que morre, quanto aquele que oferece o sacrifício. Ele é tanto o sacrifício como o sacerdote que oferece o sacrifício. E ele é chamado de primogênito nesse sentido, porque ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos à semelhança da nossa ressurreição. Outra descrição dele é que ele é chamado soberano dos reis da terra. E aí é o seu ofício real. Ele é rei. Irmãos, que descrição maravilhosa numa carta. Uma igreja que está sofrendo, uma igreja que está amedrontada. Cristo mostra que ele é o primeiro grande mártir. Ele é mártir tanto no sentido de que ele morre por causa da verdade que ele testemunha, quanto ele é a própria verdade a ser testemunhada e que leva muitos a morrerem. Mas Cristo se apresenta como o profeta do Senhor. É a mensagem dele que deve ser ouvida. Ele também é um sumo sacerdote. A igreja não precisa mais ter medo de morrer, porque ele já se ofereceu no nosso lugar. E agora o nosso sacrifício deve ser perfeito e agradável por causa dele. E ele é o soberano rei da terra. Não é Nero, não é nenhum outro dos Césares, não é nenhum imperador, mas ele é o rei. Numa simples saudação, há aqui um incomensurável consolo. Além do mais, ele mostra os benefícios de sua obra ainda nessa saudação. Ele se apresenta como aquele que nos ama, como aquele que nos libertou do pecado. Que maravilha isso, queridos. Veja, por isso que é uma carta de amor. E por que foi intitulado Cartas à Noiva? Se lembra que Apocalipse 21 a 22 termina como? Com um casamento. Com a igreja ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então é a cartas do noivo à sua noiva, é a revelação do noivo para a sua noiva. E olha o que ele declara aqui, ele é aquele que nos ama. Uma declaração de amor. E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Que consolo para uma igreja que tem várias pessoas morrendo. Lembrar que a morte já não é mais o fim, pois foi pela morte dele que nós fomos libertos. Então o que é a morte? Para que temer a morte? E mais, ele nos libertou dos nossos pecados. O que é César? Quem é Nero? Quem são os governantes desta terra? Quem pode nos aprisionar? Ninguém. Fomos libertos. Ele nos libertou do pecado. E mais, Nero não é rei. Nero possivelmente nessa época, já bem próximo da sua morte, Nero morreu, todos os Césares caíram, todos os governantes da terra caíram, outros cairão, mas nós fomos feitos reinos e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Essa terra é nossa, herdaremos ela, seremos colocados definitivamente no novo céus e na nova terra, e todos os ímpios ficarão fora dela. Que saudação maravilhosa! Por isso que essa saudação, ela tem aqui uma primeira parte dela interrompida com uma glorificação, com uma doxologia.
A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Olha que uso importante do amém. Você não vê o amém sendo usado como pergunta para tentar tirar informação do público, tentar tirar informação da igreja. O amém não é usado para isso como um recurso retórico. O amém é uma declaração solene. Cristo, inclusive, é chamado aqui em tempo oportuno, nós estudaremos ainda nas cartas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia Menor. Ele é o amém, a testemunha fiel. Então o amém deve ser usado de maneira consciente. Cristo sempre dizia amém, amém, traduzido em nossas Bíblias como em verdade, em verdade. Aí ele dizia alguma coisa, em verdade vos digo. O amém é uma declaração solene, é a nossa convicção e o nosso descansar de que tudo está debaixo do controle de Deus. Quando dizemos amém, estamos dizendo ao Senhor, Senhor, seja como tu queres, assim seja feita a tua vontade. Após essa declaração, essa saudação maravilhosa que traz esperança para nós, nós encontramos essa saudação selada com amém. Assim seja. E assim seja, irmãos. Que verdade maravilhosa saber que Ele nos ama e que Ele nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos e sacerdotes. E o resultado dessa obra de Cristo é glória à Trindade Santíssima. É honra. O Senhor está trabalhando para a sua glória, para a sua própria honra. Nada pode frustrar isso. Outro ponto interessante ainda dessa saudação, que ela é uma saudação cultica, como eu falei anteriormente. E se lembra lá no final do versículo 4, e eu não estou aqui fazendo uma exposição desse texto numa ordem textual, mas numa ordem lógica, né? Então veja que essa saudação ela também é uma saudação cultica. É dita aqui que essa saudação vem da parte daquele que era, que há de vir, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Essa é a linguagem. Há algumas menções no livro de Apocalipse que mostram que ele foi revelado em um contexto cultico, que há uma liturgia na realidade. Né? Já vimos isso no versículo 3, bem-aventurado o que lê e os que ouvem, trazendo a ideia de uma liturgia. Aqui, perceba, o Espírito Santo é identificado e essa revelação como dada diante do trono. A palavra trono ela é usada tanto para se referir ao domínio e ao governo soberano de Deus por meio do Espírito Santo, que dá vida, dons e inteligência, como também ela aparece relacionada à igreja. Ok? Um certo comentarista disse que o trabalho do Espírito na igreja acontece em termos de domínio e da majestade de Deus perante seu trono. Esta é de fato uma ênfase marcante no livro de Apocalipse. A palavra trono ocorre aqui 46 vezes no Novo Testamento. O livro que mais se aproxima desse número é o Evangelho de Mateus, onde é apenas usado 5 vezes. Mas só em Apocalipse são 46 vezes. Então o livro de Apocalipse é um livro acima de tudo sobre o governo. Revela Jesus Cristo como Senhor da história, restaurando o seu povo ao domínio através do poder. Todavia, há algo ainda interessante aqui, porque nós temos novamente um contexto de culto, para que a gente não esqueça que esse livro foi dado primariamente para esse uso cultico aqui. Né? Então, nesse sentido, David Chilton vai falar que a palavra trono é usado particularmente nas escrituras para se referir à corte oficial de Deus, onde ele recebe a adoração oficial de pessoas no sabá. E aí um ponto interessante é que essa revelação ela também é dada no primeiro dia da semana. Então você tem um liturgo, você tem a ideia do trono, lembrando o local onde Deus recebe a adoração, e você tem o dia da adoração também aqui, nesse contexto inicial do livro de Apocalipse. Isso é importante, queridos, porque nós precisamos entender o valor do culto público. Qual é o melhor lugar para uma igreja perseguida ser revitalizada no seu sofrimento? Qual é o melhor lugar para uma igreja perseguida e sofredora ser reanimada?
É no culto público. Nós veremos isso em cada uma das cartas às igrejas, à Ásia Menor. É no contexto do culto público que Deus vai fortalecer ali o povo. Ele faz isso fora do culto? Faz. Mas quando falamos que é no contexto do culto público, é porque no culto público isso é mais abundante. Isso é mais pleno. Porque é para isso que Deus nos deu a sua palavra, para esse uso, para ela ser pregada na adoração pública, no ajuntamento solene. Outra coisa interessante é como esse culto público ele é trinitário. Veja a linguagem usada aqui em Apocalipse, ela é bem trinitariana. Não é à toa que a bênção apostólica ela é trinitariana para terminar, para concluir o culto, porque nós precisamos lembrar que no culto a Trindade Santíssima trabalha juntamente conosco. E por fim, queridos, essa saudação ainda, e aí nós concluiremos de fato na saudação de Cristo, fazendo algumas aplicações para a nossa vida. Ela é uma saudação que traz esperança, é bem verdade, mas ela é uma saudação que também anuncia juízo sobre os inimigos de Deus. Então, nessa saudação de Cristo, ele traz tanto esperança para a igreja, quanto comunica juízo sobre os inimigos de Deus. Veja o versículo 7 e 8. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá até quantos traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então ela é uma saudação cheia de juízo também. Em primeiro lugar, esse juízo é voltado primariamente para Israel. Lembre-se que ainda que, se esse livro foi escrito antes do ano 70, Jerusalém ainda não havia caído, o templo ainda não havia sido destruído. Então, essa é inclusive uma das razões por que creio que o livro de Apocalipse foi escrito antes, porque não creio que esse livro é apenas voltado para o período, para o primeiro século ali, mas eu acredito que esse livro é para todas as eras, mas em primeiro plano, Deus está tratando um problema ali que a igreja está enfrentando. Então veja o versículo 7. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até quantos traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então vemos aqui um juízo sobre Israel. E para isso é necessário entendermos algumas linguagens aqui. A primeira linguagem é que vem com as nuvens, todo olho verá até quanto os traspassarem. Essa linguagem de vir com as nuvens lembra bem lá Daniel, capítulo 7, versículo 13. Uma alusão ao Filho do Homem, a vinda, né? Que ali em um primeiro plano está relacionado ao contexto de juízo, sim, sobre o povo de Deus, sobre Israel. Outro ponto interessante é que todo olho verá até quanto os traspassaram. Se nós abrirmos lá em Mateus 27, versículo 25, Atos 2, versículo 23, Atos 5, versículo 30... perceberemos então que esses que os traspassaram são exatamente os judeus, os israelitas. E a ideia aqui é que o juízo é sobre Israel por ter abandonado a palavra do Senhor, por perseguir o povo de Deus. A linguagem aqui, todas as tribos da terra, né, é uma referência às 12 tribos de Israel. A palavra terra aqui pode significar muitas coisas, mas pegando aí o lexicógrafo Thoyer, ele coloca como o primeiro sentido dessa palavra na escritura é uma referência à terra da Arábia. E a linguagem também pesa, a linguagem aqui das tribos. A ideia era imaginar que todas as tribos da terra, todo o povo de Israel se lamentarão sobre Cristo quando Cristo viesse em juízo sobre eles. Ademais, há uma profecia de juízo para Israel que se conclui exatamente no ano 70, na destruição de Israel. Então, essa linguagem aqui deve ser vista de maneira simbólica. E ela é encontrada em alguns lugares da Escritura, né? Isaías 19:1, por exemplo, fala do Senhor vindo sobre o Egito, cavalgando sobre as nuvens. E nenhum estudioso, né, argumenta que os egípcios viram mesmo o Senhor. Então a ideia de que veio com as nuvens aqui não necessariamente é uma alusão à vinda visível de Cristo, mas é uma alusão exatamente ao juízo do Senhor.
Outra coisa interessante, quando você abre lá em Mateus 26, versículos 62 a 64, nós vemos Cristo dizendo o seguinte, Mateus 26, versículos 62 a 64. Nós lemos: E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada responde aos que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Então, veja essa reação aqui dele, principalmente no versículo 24. Quando o texto diz: Desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E ele diz isso aos sumos sacerdotes e a todos que estavam ali. E essa linguagem do versículo 64 é muito similar ao versículo 7 aqui de Apocalipse. Outro ponto interessante é que ainda em Mateus 21, no versículo 40, 43 e 44, há uma promessa de juízo sobre Israel, e os fariseus entendiam que era exatamente para eles. Veja, Mateus 21, versículo 40, diz assim: Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará aparecer horrivelmente a estes malvados, fará perecer horrivelmente a estes malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Aí olha o versículo 43. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Essa é uma sentença para Israel. Aí depois é dito: todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Aí olha o versículo 45. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Então há uma promessa de juízo sobre Israel. Uma promessa de juízo tremendo sobre eles. Que se conclui no ano 70. E se Apocalipse foi escrito antes do ano 70, então a alusão aqui no versículo 7 é o cumprimento dessa profecia. Até mesmo porque os judeus perseguiam demais o povo de Deus. Se você olhar na igreja de Esmina, você vai ver alguns judeus ali que são chamados de sinagoga de Satanás por causa disso. Então aqui a ideia do juízo de Deus sobre Israel. É a carta de divórcio de Deus sobre Israel. Ao mesmo tempo que é uma carta de amor para com a sua igreja. Mas veja, queridos, ao mesmo tempo que aqui nessa saudação é uma saudação de juízo para Israel, é uma saudação de juízo também para o mundo. Porque o que se aplica ao que Deus fará a Israel por amor à sua igreja, se aplica ao que Deus fará por amor à sua igreja, o que Deus fará com o mundo, por amar a sua noiva. Atos capítulo 1, versículo 10 a 11, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17, 2 Coríntios 5, 10, deixa claro que todos comparecerão perante o tribunal do Senhor, todos serão julgados, a vinda do Senhor será realmente visível e dela não tem como fugir. Há um juízo sobre todos, onde cada um vai receber segundo as suas obras. Então essa é uma saudação cheia, repleta também de juízo para o mundo. Ok? E por fim, nessa saudação, nós vemos como o Apocalipse nos mostra que o ser de Deus é a garantia da consumação final e do descanso para a igreja de Deus. O ser de Deus é a garantia da consumação final e do descanso do ser de Deus, e do descanso para o povo de Deus. Veja o versículo 8. Eu sou o alfa
e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, queridos, Cristo e o Pai aqui eles são identificados intimamente um com o outro. Perceba que aqui a ideia para deixar extremamente claro de que o Senhor é uma referência à Trindade Santíssima como um todo. Mas para entendermos isso, vejamos algumas coisas. No versículo 8, a linguagem, eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. O Ômega é a última letra do alfabeto grego. Aqui é o que Cristo está dizendo, o que o texto está dizendo é: eu sou o primeiro e o último. Mas quem fala aqui é o Senhor Deus. Isso aqui é interessante porque é uma das variadas formas de mostrarmos a divindade de Cristo na Escritura. Então quem é que diz aqui é o Senhor Deus, aquele que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Ok? Quando nós lemos o versículo 17, João cai aos pés de Cristo, no versículo 17. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive e estive morto. Mas eis que estou vivo pelo século dos séculos. Quem é o primeiro e o último ali? Claramente aquele que morreu, o Senhor Jesus Cristo, mas que agora vive. Isaías 44, versículo 6 e Isaías 48, versículo 12, usa a linguagem aqui de João 1,17, o primeiro e o último, e é uma referência a Yahvé. Então, Yahvé é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quando a gente abre em Apocalipse 21, versículo de 6 a 8, nós lemos: disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água e da vida. O vencedor herdará estas coisas, eu lhe serei Deus, ele me será filho. Então essa é a linguagem usada aqui. Aí no versículo 22, no capítulo 22 de Apocalipse, versículo 13, nós lemos: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o último. O primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então veja, o primeiro e o último é tanto Deus quanto o Senhor Jesus Cristo. É tanto o Pai como o Senhor Jesus Cristo, porque o Pai e o Filho, ambos são o único e verdadeiro Deus, juntamente com o Espírito Santo. E a ideia aqui no final dessa saudação é mostrar que a igreja não tem o que temer, pois o Todo-Poderoso, aquele que é o princípio e o fim, ele está com a igreja, ele está protegendo a igreja. Ao se apresentar como o Alfa e o Ômega, o Senhor também está chamando a igreja a entender um fato, que o que a igreja percebe é apenas uma parte da história. O que nós enxergamos é apenas uma fração de tudo aquilo que ocorrerá. Nós não temos o conhecimento do todo, mas Deus tem. Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece tudo, mas nós não. Ok? Isso é importante para nos trazer descanso, porque quando nós estamos no meio da tribulação, parece que tudo está grande e terrível demais. É como se tivéssemos chegado ao fim, é como se todas as coisas já tivessem se exaurido. E o que o Senhor mostra, não. Apenas Ele é o Alfa e o Ômega. Apenas Ele é o princípio e o fim. Nós somos uma pequena fração no tempo, diante de tudo o que o Senhor está fazendo, de tudo que Ele decretou. Que saudação maravilhosa, queridos irmãos. E eu encerro então fazendo algumas aplicações nessa primeira parte. Primeiro, é bem verdade que essa primeira parte de Apocalipse acaba sendo bastante técnica, digamos assim. Mas há muitas lições que nós precisamos tirar daqui. A primeira lição é como o livro de Apocalipse revela o Senhor Jesus Cristo. Se você ama o Senhor Jesus Cristo, você tem que ler Apocalipse. Não, Apocalipse não tem que ser aquela leitura, eu tenho medo de ler Apocalipse. Apocalipse foi escrito, como veremos, para dar consolo para a igreja. Alguém já comentou o livro de Apocalipse, um comentarista chamado William Hendrickson, e ele deu o seguinte título ao livro de Apocalipse: Mais que vencedores. E é isso que Apocalipse é. O livro de Apocalipse nos mostra que nós somos mais do que vencedores. É o lugar para encontrarmos a Cristo. É onde Cristo falará conosco e onde Ele mesmo é a nossa mensagem.
Segunda aplicação: bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia. Mas o livro de Apocalipse, ele está unido a toda a Bíblia. Nós temos uma unidade aqui. Então, bem-aventurados aqueles que leem e ouvem o livro de Apocalipse, bem como toda a Escritura. E o verbo ouvir aqui é literalmente atender. Não é só escutar, não é só ter despertado a capacidade auditiva, mas é atender. É como alguém que diz assim, olha, eu falo com fulano, mas fulano não me escuta, ele não me ouve. E o que a pessoa está querendo dizer é que essa pessoa não lhe atende. É como um pai que chama a atenção do filho e o filho continua a desobedecer. E aí o pai diz, meu filho não me ouve. Então a ideia aqui é que o povo de Deus ouça o Senhor de fato, atendendo, guardando a sua palavra. Ouça o que será orientado aqui e guarde. Terceira aplicação em benefício da nossa alma, queridos irmãos. Veja como na saudação dessa carta de João, o Senhor traz grande conforto para a nossa vida. Se deleite nesse conforto. Encha seu coração de conforto em saber que Ele governa tudo. Em saber que esse mundo ele não é governado por uma lei cega, por forças cegas e impessoais. Como aprendemos hoje de manhã, Deus decretou todas as coisas, tudo livre e inalteravelmente. Então, queridos irmãos, descansemos em Deus. Porque no meio do sofrimento há um aqui que é rei e governa tudo. No meio do sofrimento, lembre-se, nós não somos sacrifícios para sermos imolados para todo sempre. O sacrifício já foi feito. A morte apenas causará algum dano a essa matéria, mas a morte não tem nenhum poder de nos separar daquele que nos amou. Veja, no meio do sofrimento, nós temos um profeta que fala conosco. Deus não está em silêncio. O primogênito dentre os mortos está conosco e ele fala conosco por sua palavra. Quando nós estamos sofrendo, sabe o que nós precisamos? É falar com Deus em oração e é ouvi-lo pela sua palavra. Mas geralmente parece que é isso que nós não queremos muitas vezes. Ademais, queridos, outra aplicação. Por mais caótico que pareça o cenário, vocês verão nos próximos estudos como é caótico mesmo o cenário aqui em Apocalipse. Não perca de vista essas 3 verdades. Que 3 verdades são essas? Que Ele nos ama. E que pelo seu sangue Ele nos libertou. E que nós fomos constituídos reinos e sacerdotes. Nós temos livre acesso a Deus. E fomos colocados nesse mundo para dominar esse mundo como reis, vice-regentes do grande rei. Mas ainda uma aplicação para aqueles que ainda não se curvaram completamente diante de Cristo. Ao mesmo tempo que ele saúda a sua igreja trazendo esperança, tranquilidade e paz, ele também na sua saudação promete juízo sobre os inimigos de Deus. Nós só temos um caminho a tomar em nossas vidas, queridos, é do lado de Cristo. O outro caminho é debaixo do seu juízo, é debaixo do seu cetro de justiça, é debaixo da sua fúria. Aqui o que nos cabe é o que está no Salmo 2, versículo 12. Beijai o filho para que não se irrite. Dentro em breve se lhe inflamará a ira, mas bem-aventurado todos que nele se refugiam. O que aconteceu com Jerusalém, o que aconteceu com Israel, é um tipo de como Deus trata os rebeldes. A forma como Deus destruiu Sodoma e Gomorra foi colocado como um tipo da forma como Deus tratará aqueles que se mantêm rebeldes contra Ele. Então, se você ainda não creu verdadeiramente em Cristo, se curve diante dele. E por fim, a última aplicação. O Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é todo-poderoso. Ele é imutável. E ele é eterno. Isso é importante para que você entenda que nós somos extremamente opostos a isso. Nós somos fracos e não todo-poderosos. Nós somos mutáveis, bem variáveis na realidade. E somos temporais, embora viveremos para sempre.
E o que isso implica? Nós não temos a visão do todo. No seu sofrimento, na sua angústia, não imagine que você sabe todas as coisas, você não sabe. Então, mesmo que as coisas pareçam incompreensíveis para você, lembre-se, o Senhor é bom. E Ele é bom, a sua vontade é boa, santa, perfeita e agradável. E Ele é o Todo-Poderoso, está guiando tudo em benefício da sua glória e de seus santos, de sua igreja. Ok, queridos? Você não sabe tudo, mas Ele sabe tudo. Lembre-se, o que você vê é apenas uma fração diante do que Ele vê. Ele vê a cena toda, completa. Nós não. Então descanse nesse fato. O que nós precisamos é nos aproximar dele. Nessa exposição, o noivo veio com essa introdução de sua carta e essa saudação maravilhosa. Semana que vem, nós nos deleitaremos na descrição desse noivo. Como é que ele é descrito? Que noivo belo será demonstrado a nós por meio da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Bom e gracioso Deus, aplica a Tua palavra ao nosso coração, Deus Santo. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Pessoal, assim está encerrado. Até terça-feira, com a graça de Deus. E retornaremos aqui às 19h30, tá bom? Deus abençoe a todos e que o Senhor abençoe a vida de cada um. Não esqueçam de orar pelos pedidos que estão sendo colocados no grupo. Não esqueça de cantar louvores no culto doméstico, tá bom? Deus abençoe a todos. Até mais.